Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Alex, sou professor aqui da SCOM e nós vamos trabalhar o módulo de enfermagem e saúde mental, né? 6 módulos do conteúdo da disciplina EAD, ok? E nós vamos começar pelo módulo 1, que é Fundamentos de Enfermagem e Saúde Mental. Para a gente entender esse conceito, a gente vai começar trabalhando um pouquinho sobre o processo histórico da constituição da psiquiatria ou da constituição da loucura, né? A saúde mental ela vem de um processo longo de construção de vários saberes, vários conhecimentos e que se chega hoje a partir de hoje com a reforma psiquiátrica brasileira que acontece nos anos 2000 até o momento de hoje. Para a gente contar um pouquinho sobre antes, a gente começa a falar então sobre onde iniciou a psiquiatria. A psiquiatria inicia então a partir de 1789 na Constituição a partir de Philippe Pinel, né, um médico francês que era senador na época também, e com a desconstrução dos hospícios, não dos hospícios, na constituição dos hospícios e da desconstrução das instituições fechadas, ele passou a determinar que essas pessoas que tinham alguma diferença fossem tratadas, né? E aí ele constituiu o que hoje nós consideramos a psiquiatria, e que na época era considerada alienação, né? A doença. Então, o primeiro ponto que é importante entender, que a loucura, a doença psiquiátrica, ela surge com um nome de alienação a partir de 1789 com Philippe Pinel. Isso é um marco inicial da doença psiquiátrica. A partir daí, ele começa a criar estratégias, e a primeira estratégia dele é confinar essas pessoas a partir de características semelhantes e criou os primeiros 4 diagnósticos psiquiátricos, né, iniciais, onde ele começou a diferenciar as pessoas por características. Então, cada característica determinava um diagnóstico. Então, a melancolia, entre o idiotismo, que era um outro diagnóstico da época, e assim por diante. Foram os 4 primeiros diagnósticos. E, a partir disso, ele passou a tratar essas pessoas a partir da ciência, do conceito das ciências naturais, que era a partir da observação e do tratamento moral. Então, o que é o tratamento moral? Se caracteriza em que as pessoas precisam se readaptar ao moralismo social da época. Então, se as pessoas viviam na rua, ela tem que voltar a morar numa casa. Se a pessoa não tem uma organização do dia, ela precisa se organizar a partir do dia, como a sociedade se organiza para que aí se determinasse os primeiros a melhora no tratamento. O que isso se deu, né? Que foram se tentando isso e foi se verificando que isso não tinha efeito de melhora, né? Porque as pessoas não melhoravam com a organização. Então, o hospício que surgiu com a psiquiatria aconteceu, né? Ele começou a criar regras, né? Estabelecido de horário de acordar, horário de dormir, horário de tudo determinado a partir de algumas coisas estabelecidas que eram consideradas o correto moral. Foi-se trabalhando isso, foi-se verificando que isso não havia uma melhora eficaz, uma eficácia na melhora do tratamento, e aí a partir disso, né, eu vou dar um salto nesse processo para entender que isso vai começando a criar várias estratégias, depois de Pinel, várias estratégias de tratamento. Aí vem como o eletrochoque, né, que é a eletroconvulsoterapia, o ECT, aí vem a lobotomia, que hoje é considerada neuropsicocirurgia, e assim por diante vem vários tipos de tratamento para tentar a melhora. Nos anos 50 surge um grande ponto importante nessa plus da psiquiatria, que é a introdução da medicação, do medicamento, né? Então, o primeiro medicamento, um antipsicótico, né, que é a clorpromazina e posteriormente o haloperidol, que é o Haldol, né, que surgem como um boom para melhora, e aí começa a se ver uma melhora no quadro das pessoas com uso da medicação. Tá? Lembrando, né, medicação não é a única estratégia, mas ela foi um plus e que se viu uma melhora significativa no quadro das pessoas. Não como uma melhora de cura, mas como uma melhora no processo de cuidado dessas pessoas. Então, o que isso é importante determinar? Que a medicação, sim, ela foi de extrema importância nesse processo do tratamento da psiquiatria, mas ele não é o tratamento, ele é uma parte do tratamento nesse processo
por completo. Então a gente entende hoje que o processo da loucura, o processo da doença, ele é um processo complexo e ele precisa de ações complexas para o tratamento dessas pessoas. Tá? Então, o paradigma manicomial que surge com esse processo do moralismo, ele é um paradigma de segregação, de isolamento, né? De controle, né? Então, que ele baseava sempre na institucionalização. Se tira a pessoa do espaço, se coloca dentro de um local fechado, que são os manicômios, os hospitais psiquiátricos, e essas pessoas vão ficando nesses espaços. Então, se vocês pegarem várias histórias, né, então a gente tem alguns pontos importantes, como o Hospital de Barbacena, aqui no Brasil, que foi um manicômio que teve mais de 60 mil pessoas internadas, né? Então existe um livro que é muito interessante como referência, que é O Holocausto Brasileiro. É uma referência para a gente entender um pouquinho desse processo da institucionalização e do descaso com as pessoas que viviam dentro desses. Então, outros pontos importantes do paradigma manicomial é a desumanização. Então, dentro do hospício, dentro do asilo, as pessoas perdem a sua identidade, elas viram um número, viram uma doença, né? Então, o transtorno, né? O doente, e perde a identidade pessoa, né? Enquanto ser humano. A delegação da responsabilidade, também é um outro ponto importante, ela deixa de ser uma responsabilidade social para ser do cuidado dessas pessoas para uma responsabilidade única do espaço asilar, né? E a ausência do cuidado terapêutico, né? Então esses espaços, né, a crítica ao modelo manicomial é que esses espaços eles não produziam saúde, eles produziam mais doença nesse processo. Com isso, vem a crise desse modelo, né, e o surgimento de uma crítica, as pessoas começaram a verificar. E a grande referência desse processo para constituir a reforma psiquiátrica brasileira é Franco Basaglia, que era um médico italiano, que em 1960, então ele vai trabalhar dentro de um hospital psiquiátrico, e ele começa a se... não compreender aquela forma de cuidado, né, o tratamento. E ele passa a mudar a lógica do cuidado dentro do hospício e verificando que o hospício ele não é um local de produção de saúde, tá? Que vai gerar no impacto, né, de 1978 a reforma democrática italiana, que é uma das bases da nossa reforma psiquiátrica brasileira. Mas ele não foi o único modelo, né? Então existiram vários outros modelos de correntes mundiais contra esse modelo manicomial, né? Então, um dos modelos também foi a comunidade terapêutica, a psicoterapia institucional, que apesar de ter origens distintas, não eram do mesmo espaço, né, foram pioneiras na crítica ao modelo hospitalocêntrico, tá? Então, as comunidades terapêuticas, elas surgiram no Reino Unido, com Maxwell, né, e a psicoterapia institucional é desenvolvida no modelo francês, né, que tem como o François Tosquelles e Jean Oury, né, como referência nesse modelo, tá? Que a ideia desses dois modelos, eles tinham uma linha em comum, que era o quê? Tratar dentro do hospital, então não tinha essa quebra de paradigma de saída do hospital, mas tinha um modelo de repensar o cuidado dentro do hospital. A segunda linha vem em dois modelos também, a psiquiatria de setor e a psiquiatria preventiva. Esses são dois modelos que já têm uma lógica um pouquinho diferente. A psiquiatria de setor francesa também, né, que ela vem com a lógica de abrir as portas dos hospitais. Então, enquanto os dois primeiros modelos tinham uma lógica hospitalocêntrica, mas remodelando esse modelo, a psiquiatria de setor e a psiquiatria preventiva ela tem uma ideia de relação com a saúde pública, né? Então, fora dos hospitais. Então, a psiquiatria preventiva é dos Estados Unidos e a psiquiatria de setor a francesa. E as duas principais que seguiram, o Brasil seguiu muito forte, foi a antipsiquiatria e a psiquiatria democrática, como eu disse antes, né? Então, a antipsiquiatria, ela entendia que o sofrimento psíquico ele era relacionado a um contexto social, não era uma questão basicamente biológica, genética, ela tinha um contexto social. Então, a sociedade adoece e as pessoas adoecem nesse processo. E
a Democrática Italiana, né, de Franco Basaglia, ela tem uma lógica que, então, ela é crítica ao modelo manicomial, então ela abriu as portas dos hospícios, né, para que as pessoas fossem tratadas na comunidade, aonde elas vivem. Então, ela é uma quebra de paradigma também, com a ideia de que a loucura deve ser tratada aonde as pessoas vivem e não isolada do ambiente social, tá? E aí vem, a partir disso, a constituição da reforma psiquiátrica brasileira, né? Então ela começa ali nos anos 70, principalmente como Franco Basaglia. Ele vem ao Brasil, ele visita um hospício no Rio de Janeiro e ele faz uma denúncia dos direitos humanos, contra os direitos humanos das pessoas internadas nesse hospital. E aí os trabalhadores de saúde mental brasileiros se unem, né, a partir do CESB, que é um centro de pesquisa em saúde mental nos anos 70, e começam a repensar a Política Nacional de Saúde Mental. Isso vai para um impacto lá em 1987, onde acontece o primeiro, né, um encontro de saúde mental nacional, né, em Bauru, São Paulo, onde, a partir dali, se unem os trabalhadores de saúde mental, os usuários de saúde mental e os familiares de saúde mental e montam, né, o movimento da luta antimanicomial, que tem como bandeira principal, né, o cuidado em liberdade e a busca da cidadania da pessoa com um transtorno psiquiátrico. Tá? E dali, desse encontro, paralelo à reforma sanitária brasileira, então entendendo que nesse momento nós vivíamos um momento de mudança política, né, de uma política mais controladora, né, para uma abertura democrática que vai surgir a partir da reforma sanitária, a Constituição Federal e o SUS, né, a Lei 8080 e 8.142, que vão constituir o Sistema Único de Saúde, e, paralelamente, a reforma psiquiátrica brasileira, que é mandada para o Congresso Nacional também para ser aprovada em 88 e 89. No entanto, ela só foi aprovada em 2001, com a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. Né? Então, ali é um outro marco importante da psiquiatria brasileira, onde se constitui, então, uma lei em defesa dos direitos humanos, em defesa da cidadania, em defesa do cuidado em liberdade. Né? Na aprovação dessa lei, já existiam outras leis estaduais. Né? Então, Rio Grande do Sul foi uma grande referência, a política estadual de São Paulo, na Bahia também foram estados e municípios, Santos foi um município de referência, onde se concretizou também uma força anterior à reforma psiquiátrica nacional com as reformas psiquiátricas locais, né? Então já tinham alguma coisa. Lembrando, né? Para a aprovação dessa lei, ela não foi tão simples, né? Ela levou 12 anos no Congresso Nacional para ser aprovada e várias coisas que tinham sido encaminhadas no início foram cortadas. A principal ponto é o fechamento total dos hospícios no Brasil. E aí mudou para o fechamento gradativo desses hospitais psiquiátricos, trazendo o quê? O foco do hospício para uma rede de saúde, uma rede nacional de saúde, tá? De dispositivo de saúde. Então, que aí vem constituindo a RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, né? Que é um modelo assistencial horizontalizado, com diferentes dispositivos, e um serviço novo que surge em 2002, com a portaria 336, que são os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. E aí existem alguns CAPs na portaria, né? Na 336, o CAPs 1, o CAPs 2 e o CAPs 3. O CAPs 2 ele pode ser um CAPs I, que é um CAPs infantil, um CAPs AD, que é um CAPs álcool e outras drogas. E o CAPs 3 é um CAPs 24 horas. Isso lá na portaria 336. Né? Ela já alterou agora, né? Então hoje, e lá, cada CAPs ele tem um número de profissionais que são responsáveis por esse serviço, e o número de população, que lá na 336 era de 15 mil, 70 mil, 150, 20 mil, 70 mil e 200 mil, e hoje na portaria nova é de 15 mil, 70 mil, 150 mil e acima de 300 mil habitantes, ok? Então o cenário hoje é
atual, então depois de 2017 houve uma alteração nessa legislação. Então essa rede, o importante é a gente entender que essa rede é uma rede horizontalizada, onde lá no início o CAPS era a referência, hoje a atenção primária de saúde, a unidade básica de saúde, ela é o articulador de todos os dispositivos. Então o CAPS é para atendimento em casos graves e persistentes, e casos leves são atendidos na atenção primária em saúde. Para isso, a gente precisa também readequar o nosso processo de formação, para que os profissionais da atenção primária de saúde, principalmente, né, da estratégia de saúde da família, possam estar qualificados no atendimento de saúde mental, onde sempre foi retirado isso do cuidado, né? Porque a saúde mental sempre foi excluído, tanto socialmente quanto na própria relação do cuidado em saúde, ok? E aí o foco também sai da doença e vai para o sujeito, né? Então ele deixa de ser uma relação direta a pensar na doença biológica e pensar na doença enquanto processo social. Então, hoje não se pensa mais somente nos sinais e sintomas daquela doença, e sim nos sinais e sintomas daquela doença, mas sinais e sintomas sociais que vão interferir diretamente no processo de cuidado de cada quadro clínico, ok? E existem outros dispositivos importantes da rede. Então, serviço residencial terapêutico, né, que são casas para desinstitucionalização dessas pessoas, casas na sociedade, na comunidade, onde as pessoas vão poder sair do hospital psiquiátrico e poder morar numa residência, né, que vai fazer o processo de reabilitação social. Os leitos em saúde mental em hospital geral, então diminuição de leitos em hospitais especializados, hospitais psiquiátricos, para leitos dentro de hospitais gerais, tá? E outros serviços da RAPS, como consultório na rua, centro de convivência e cultura, pensando o quadro de cuidado não somente na questão de saúde, e sim na toda relação social nesse processo, tá? Então, é importante que vocês entendam quais os dispositivos da rede, da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, que ela surge a partir de 2011, na portaria 3088, tá? E qual o papel da enfermagem dentro desses dispositivos? Aonde o enfermeiro entra no CAPS? Aonde o enfermeiro se coloca dentro de um ambulatório de saúde mental? Aonde o enfermeiro se coloca dentro de um hospital, um leito de um hospital? Tá? Então, e qual é o papel desse enfermeiro na saúde mental atualmente? Né? É o cuidado como agente terapêutico, né? A principal ferramenta do enfermeiro de saúde mental é a relação terapêutica, a relação de comunicação e a relação terapêutica, tá? Onde vai ter a escuta ativa, a empatia e na aceitação incondicional da pessoa, né? As funções clínicas e de gestão de cuidado, então a administração e monitoramento de medicamento faz parte da nossa função, a gestão de crises, né? Entender a crise como um processo complexo e na gestão do cuidado, e a articulação do plano de cuidado a partir do PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. E a atuação da reabilitação psicossocial na reinserção social, que é um outro ponto, né, que é de extrema importância no cuidado. Não basta esbater sintoma, eu tenho que trabalhar com que a pessoa se empodere e ela possa viver na comunidade novamente. Então, desenvolvimento de habilidades da vida diária, né, como autocuidado, gerenciamento. Pessoas que viveram muito tempo dentro de um hospital psiquiátrico, elas perdem essa habilidade, né? Viver 30 anos, 15, 20 anos dentro de um hospital, que ela deixa de ter a sua identidade, ela precisa reaprender a viver fora, né? O estímulo à participação em atividades sociais e culturais e a reorientação de integração profissional, porque para viver a gente precisa também readaptar a questão do mercado de trabalho, tá? E como ponto importante, e para finalizar esse modo, a gente vai falar sobre a ética e direitos humanos e humanização. Toda essa mudança desse paradigma, de um paradigma manicomial, pautado somente na doença, para um paradigma psicossocial, onde eu vou olhar o sujeito e sua singularidade, essa singularidade eu vou falar do trabalho, vou falar da saúde, vou falar da educação, então eu estou falando dos determinantes sociais de saúde, né? Eu preciso trabalhar, reforçar essa questão da política nacional da humanização, da escuta ativa e do acolhimento, né? E a valorização da subjetividade desse sujeito. Então, como é que a gente fecha isso? Então, a história em saúde mental revela uma transição de um modelo excludente para um modelo comunitário e
includente. Tá? A reforma psiquiátrica na criação da RAPS transformar o cuidado em saúde mental priorizando o tratamento em liberdade. Né? Então, deixa de ser um tratamento biológico somente, como um tratamento biológico, social, espiritual, e nos diferentes fatores e diferentes determinantes sociais. É isso aí, gente. Muito obrigado.